Olá pessoal, nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Mateus capítulo 25, os versículos 14 a 30, sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala sobre três coisas comumente presentes em nossa experiência diária, ou seja, habilidades, oportunidades e responsabilidades. Ela vê nosso tempo de vida como um tempo de oportunidades, no qual Deus espera que o usemos de modo produtível, de acordo com as habilidades que Ele nos concede. Literalmente, a parábola dos talentos, esses talentos se referem a uma grande soma de dinheiro, pois um talento era equivalente a 6.000 denários, ou seja, 6.000 dias de trabalho de um trabalhador comum. O mestre, que dá os talentos às pessoas da parábola, deu diferentes quantias para esses servos, os servos dele, de acordo com as capacidades dessas pessoas. Isso está nos versículos 14 e 15. Mas, para nós, agora na nossa reflexão, o talento aqui é algo que recebemos de Deus, ou seja, pode ser entendido como um dom, embora algumas pessoas façam diferença entre dons e talentos, e tem a ver com a capacidade que temos de realizar aquilo que traz alegria e satisfação para aquele que nos oferece esse talento. Deus é visto como aquele que concede os talentos na parábola. Alguns dizem que o Senhor pode ser Jesus. E para quem precisamos prestar contas. Isso está no versículo 19. Ao chamar seus servos para saber o que cada um havia feito com o que lhes havia dado, ele percebe que dois tinham entendido que deveriam utilizar o talento para produzir coisas que agradassem o Senhor doador desses talentos. Ou seja, dois servos entenderam que eles deviam usar o talento e investir esses talentos, se a gente pensa em forma de dinheiro. Por isso eles aplicaram os talentos de uma forma produtiva. Versículos 20 e 23. Ao fazerem isso, foram recompensados com elogios e reconhecidos como pessoas confiáveis. Versículo 20 e 23 também pode ser entendido dessa forma. A confiança em cada um deles estava relacionada à coragem que tiveram para, com habilidade, assumir risco de forma responsável e inteligente, sempre no sentido de agradar o seu Senhor. Ou seja, dá para perceber que o Senhor fica feliz quando ele retorna para pedir um acerto de contas sobre os talentos, e a coisa que mais se destaca no Senhor é que essas pessoas, dois deles, tiveram coragem para usar habilmente aquilo que eles tinham recebido, mesmo assumindo riscos, mas não de maneira qualquer, mas de uma forma inteligente e responsável. No entanto, o terceiro servo não compreendeu corretamente a natureza de suas responsabilidades. Então, o que ele fez? Não quis correr nenhum risco. Ele não entendeu como os outros que deveriam correr risco. Ele preferiu não correr nenhum risco. Na verdade, ele não teve a coragem necessária para fazer isso. O texto diz que ele, inclusive, ficou com medo do Senhor quando voltasse, com medo de depreciar o que ele havia recebido. Então, ele não usa a habilidade que ele tinha para fazer o devido investimento. Ele entendeu que sua melhor decisão era não fazer nada. Mas, posteriormente, percebeu que desperdiçou todo o seu tempo, habilidade, ao usar da pior forma a oportunidade que havia recebido do seu Senhor. Interessante saber que os talentos foram dados de forma diferenciada, ou seja, cada pessoa tinha habilidades diferentes, mas o tempo era o mesmo, né? E a necessidade de investir ou de tratar o talento com cuidado também era o mesmo. Como consequência, esse último servo que preferiu guardar o talento,
o mestre lhe tomou o único talento e deu a um daqueles que tinham utilizado o talento sabiamente. Os versículos 24 a 30 do capítulo 25 de Mateus afirma isso. O servo que não usou suas habilidades não mereceu a confiança do seu senhor pela atitude que tomou, como os outros dois receberam. Eu fiquei pensando, para compartilhar esse texto, que integralmente não dá para aplicar essa parábola nos nossos dias, assim, ou seja, nem posso pensar em dinheiro, que não é esse o caso. Mas uma coisa eu posso afirmar, baseado no texto, é o seguinte: Deus tem ricamente suprido cada um de nós com talentos e de forma diferente para cada um de nós. Mas Ele tem nos concedido isso. Acreditamos que isso ocorre desse jeito. Ainda mais no exercício da espiritualidade, de fazer aquelas coisas que estão relacionadas ao projeto de Deus para a nossa vida. Esses talentos não devem ser ignorados ou tratados como simples ornamentos para serem vistos e utilizados sem o devido critério e responsabilidade. Eu penso que se são habilidades, capacidades dadas por Deus, eles precisam ser usados de forma correta. Ao invés disso, devemos ver esses talentos como investimentos que devem ser utilizados para que Deus seja reconhecido como é. Investimento, embora a palavra seja financeira, não estou usando nesse sentido. Mas até acredito que tudo que nós temos deve ser usado para que Deus seja percebido como Ele é, com habilidade, com sabedoria, com responsabilidade, mesmo que seja dinheiro. Para que o uso de nossas habilidades com sabedoria seja um exemplo atrativo para outros amarem e respeitarem a Deus e terem uma vida dedicada ao Senhor e não vivida segundo os interesses pessoais apenas. Eu acho que essa questão da parábola dos talentos pode nos dizer também que as habilidades que nós recebemos de Deus não é para o proveito próprio. Nós precisamos pensar que Deus nos capacita e Ele quer resultados que não podemos pensar financeiramente, mas o resultado, a intenção, ou seja, o fazer isso deve ser para a glória de Deus, não tirar proveito próprio, como tem acontecido muitas vezes. As pessoas tiram proveito das habilidades que Deus concede a eles para o seu próprio benefício. Eu entendo que essas habilidades, como sabedoria, elas devem ser usadas como um atrativo para que outros amem a Deus, respeitem a Deus, para que Deus seja distinguido da criação, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não é importante para a vida. Penso assim: colocar as habilidades que Deus nos concedeu em ação, assumindo os riscos necessários, levarão aos frutos, que por sua vez trarão visibilidade a Deus. Ou seja, a nossa vida deve ser um local onde Deus se manifesta, onde Deus pode ser percebido. E como aquele que teve um único talento escondido, ele fez a coisa do modo que interessava para ele. Então, naquela atitude, não seria possível perceber aquela capacidade que Deus tinha dado para a glória de Deus, porque ela estava escondida na própria pessoa. É isso que nós não podemos fazer. E isso exige que usemos as habilidades e as oportunidades que com responsabilidades. Ou seja, fomos capacitados por Deus, temos consciência de que isso é um dom de Deus, vamos falar assim, então nós devemos usar isso, aproveitando as oportunidades da vida, durante o tempo que nós temos na vida, com coragem, explorar ao máximo essa habilidade, essa capacidade, esse talento que Deus nos dá, para que Deus seja honrado, Deus seja glorificado. Quero terminar dizendo que vale a pena observar a orientação de Jesus, presente na parábola dos talentos em Mateus, especialmente para a gente não ocupar a honra, a glória, o louvor do Senhor que nos capacita. Que Deus abençoe vocês.